Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de contratos afetivos que existem na atualidade. Afinal, para que eles servem, como eles resguardam o seu direito e como cada situação serve para cada tipo de relacionamento. Bom, e quem vai explicar para a gente é a advogada especialista em direito familiar e sucessório, Sara Viana. Bom, Sara, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje, claro, para falar de um assunto que está tão em atualidade, todo mundo está falando aí de contrato de namoro, contrato de união afetiva, né? Então, casamento propriamente dito, divórcio. Então, é mais que necessário a gente explicar para o público o que é esse tanto aí de contrato afetivo, né? Com certeza. Em primeiro lugar, muito obrigada, Henrique, pela oportunidade de estar aqui conscientizando as pessoas sobre algo tão importante e que tem levado aí o judiciário à loucura muitas das vezes. Então, é extremamente importante você saber quais são os seus direitos, como você se precaver, né, de alguma eventual situação para proteger literalmente o seu patrimônio. Agora, Sara, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como que você vê aí no dia a dia esse alto índice, né, de contratos afetivos feitos aqui no Brasil? Eu acho que nós estamos conseguindo trabalhar com uma justiça extrajudicial, preventiva e colaborativa. E qual que é o intuito dessa justiça extrajudicial? É exatamente atuar nessas ressalvas que o judiciário, às vezes, ainda, né, existem lacunas que ainda não foram preenchidas e as pessoas ficam muito na dúvida, meu Deus, quando fazer, por que fazer? E uma das principais formas de você garantir o seu patrimônio, né, a longo prazo é literalmente fazendo um contrato, seja de namoro, seja um reconhecimento de união estável, que as pessoas acabam por não fazer, mas as pessoas têm tomado consciência disso. Então, o índice de contratos de namoro tem aumentado, as pessoas têm se preocupado com isso, então é importante cada dia mais a população se preocupar com isso. Agora, para que nosso público possa entender, quais são aí os diversos tipos de contratos e distratos que hoje em dia são praticados no Brasil? Vamos lá, pessoal. O principal que a gente precisa entender é que existem várias formas de você proteger o seu patrimônio e a sua relação. Existe o planejamento matrimonial, que é quando as pessoas, né, os noivos, pessoas que namoram há muito tempo, elas querem resguardar, né? Querem não somente se preocupar com festa, buffet, elas querem se preocupar com o patrimônio. Então, existe aí o planejamento matrimonial, que é quando o casal, né, juntamente com um profissional especialista na área, eles vão fazer um alinhamento das expectativas. Como assim alinhamento de expectativas? Qual o regime de bens? Porque as pessoas elas vão se casar, mas elas não se preocupam com o óbvio. Qual o regime de bens que vai vigorar no casamento? As pessoas chegam no cartório, o tabelião não vai te contar qual o melhor regime, até porque não existe o melhor regime de bens. Existe aquele regime de bens que é o mais adequado para aquele casal. Então, depende muito da análise do caso concreto. É um casal que está começando a vida do zero, ou é um casal que tem vasto patrimônio, empresários, né, que correm riscos aí, porque quando você casa com uma pessoa que é empresário, você precisa estar ciente qual regime vai ser aplicado no seu casamento, porque a longo prazo você pode correr o risco de contrair dívidas do seu companheiro também. Então, existe esse planejamento matrimonial e dentro desse planejamento matrimonial nós podemos fazer vários contratos afetivos, incluindo, não quero casar então, acho que vai ser arriscado, então vou fazer um contrato de namoro, eu vou fazer um contrato de convivência, eu vou reconhecer então uma união estável. Então existe contrato de namoro, existe contrato de convivência, existe união estável, aí depende, após essa análise no planejamento matrimonial, qual será o melhor contrato a ser feito. Mas eu não quero, então, casar, eu quero dissolver essa união estável. Então, é uma forma também da gente poder reconhecer e dissolver. A gente consegue fazer isso amigavelmente ou a levar ao Poder Judiciário. Que, claro, gente, quando a gente está falando em levar ao Poder Judiciário, nós estamos falando de algo que provavelmente pode ser, né, pode acontecer, pode ser finalizado em 6 meses, se for algo consensual, ou se for algo litigioso, pode perdurar aí 1 ou 2 anos. Agora, Sara, qual que é a importância, né, de formalizar todo e qualquer tipo de relacionamento? Por que a gente fala isso? Porque as pessoas acabam sendo levadas aí pela rotina, pelo cotidiano, né? A pessoa vem morar comigo, eu vou morar com a pessoa, e a gente
gente nem lembra de se, como diz, de formalizar aquela situação, e às vezes as pessoas acabam imaginando que só porque a pessoa mora comigo, ou então só porque eu tenho algo com a pessoa, ela não vai ter direito a nada. Então isso é um ledo engano, né? Com certeza. Gente, eu sempre falo, as pessoas fazem muito acordos verbais, não só em relacionamentos, pensão alimentícia, né? A gente fala muito sobre acordo verbal, só que eu sempre falo para meus clientes, acordo verbal não pode ser executado. Então, o que você precisa lembrar? Acordo de boca não funciona. Então, eu posso viver uma união estável, eu posso compartilhar ônus e bônus, obrigações, direitos e obrigações com o meu companheiro, e ele pode chegar simplesmente falar no final do relacionamento que nunca existiu um relacionamento, que nunca existiu uma união estável. Então, essa é a importância de formalizar. Gente, aquilo que é combinado não sai caro, mas você precisa formalizar isso de forma expressa, porque muitas pessoas, elas fazem contratos de união estáveis, né, declarações de união estáveis, apenas para fins específicos. Por exemplo, incluir alguém no plano de saúde, incluir alguém numa cota de clube, pessoas que não, você só vai visitar, né, companheiros que estão presos se você tiver uma união estável reconhecida. Então as pessoas acham que o simples fato de você ir ao cartório, formalizar uma união estável, é garantia de que você vai ter ali uma suposta indenização em caso de separação, né, vai partilhar bens. E isso é um leve engano. Por quê? Gente, para você reconhecer e ter direito à união estável, você precisa ter um contrato judicial, né, afirmando que realmente essa união estável foi reconhecida judicialmente. Ela pode ser tanto feita extrajudicialmente ou judicialmente. Então, a importância de você estar bem assessorado, porque quando as pessoas me procuram, eu vou fazer uma união estável, mas eu vou reconhecer ela judicialmente, porque de nada vale aquela no cartório. Então as pessoas acham que, vou fazer um contratozinho aqui, pego um modelinho na internet, está tudo certo, e o juiz vai reconhecer. Não vai. Bom, Sara, e como que a Justiça se preparou para isso? Porque a gente sabe que passa ano, entra ano, a gente tem visto aí a Justiça muito atarefada, né, ali totalmente atolada em processos judiciais. Como que a Justiça, então, se preparou para essas uniões, para esses novos tipos de contratos de namoro, união afetiva que tem surgido aí nos últimos anos? A união estável, ela já tem dado muito garantia para as pessoas, né? O reconhecimento da união estável de forma judicial tem dado garantia, até porque o próprio STJ já afirmou que aquelas pessoas que vivem a união estável possuem os mesmos direitos que se casado fossem. Então, em algum eventual direito sucessório, herança, eles vão ser reconhecidos como companheiros e herdarão da mesma forma. Acontece que o contrato de namoro é algo muito recente e tem gerado polêmica no nosso meio jurídico, porque parte da doutrina entende que ele é um contrato válido, eficaz, desde que respeitadas as legalidades. Outra doutrina, outra parte já entende que ele é nulo de pleno direito, porque não encontra respaldo jurídico. Não existe na lei algo que fale, existe o contrato de namoro, ele deve obedecer aos principais requisitos. Não. Então, há essa divergência doutrinária, porém, ele tem ganhado eficácia em muitos tribunais. Muitos juízes têm reconhecido o contrato de namoro como algo válido, algo que deve ser levado sim em consideração. Até porque lá, desde que obedeça os requisitos legais, a pessoa não foi coagida, né, a fazer o contrato, tem uma assinatura, tem os requisitos legais. Então, o contrato de namoro, ele tem surtido efeito no nosso meio, ele tem sido válido, sim, mas não dá para generalizar, falar que todos os tribunais, que todos os juízes têm levado ele em consideração, não. Mas qual que é o principal intuito do contrato de namoro? Já te adiantando, né, Henrique? Ele é exatamente afirmar para o mundo jurídico, para a sociedade, que aquelas pessoas que são partes naquele contrato de namoro, elas não têm aquele objetivo de constituir uma família. Olha, eu estou aqui, estou namorando, morando junto. Hoje em dia é muito comum, muitos namorados vivem juntos, dividem despesas. Nós estamos morando juntos, mas nós não temos objetivo nenhum de constituir uma família. Então, você já
tem um respaldo ali no seu patrimônio. Agora, essa necessidade de respaldar a todo momento diante da justiça, na sua opinião, é também fruto dessa sociedade hoje que a gente fala que tem um relacionamento fluido, né? Ou seja, eu namoro hoje e amanhã para mim já não serve, eu largo, deixo falando sozinho, já vou para a próxima. Então, assim, é uma necessidade também de garantir, né, essa fluidez dos relacionamentos que a gente tem visto hoje, na sua opinião? Exatamente. Já dizia Bauman, né? A modernidade é líquida. Então, os amores têm sido líquidos. As pessoas, elas, por causa desse dinamismo, tanto familiar como na sociedade, o que acontece? As pessoas têm se tornado cada vez mais independentes. Então, as pessoas, por elas estarem adquirindo essa certa independência, o que elas alegam? Eu não vou aguentar qualquer coisa, eu não vou tolerar qualquer coisa. Então, se não deu certo, próximo. Como se fosse muito fácil descartar as pessoas, as relações. Então, o judiciário tem se precavido em relação a isso, porque às vezes o judiciário está gastando energia com algo que realmente não é tão importante, no sentido de, olha, realmente era só um namoro, não estamos falando aqui de um vasto patrimônio, não estamos falando aqui de pessoas que têm filhos, né, que têm aquele interesse do menor, tudo mais. Então, acaba desafogando o judiciário, quando as pessoas prevêem no extrajudicial, fazem aqueles contratos, porque nem precisa levar para o judiciário, né? Grandes coisas a gente consegue resolver no extra mesmo, amigavelmente, sem precisar de ir lá abarrotar o Poder Judiciário. Ok, Sara, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Vovó, que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui para vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder no tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico, tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669 1755.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos tipos de contratos afetivos no Brasil. Bom, Sara, eu trouxe aqui alguns dados, falando ainda do contrato de namoro, para que as pessoas entendam como que está essa questão no Brasil atualmente, segundo os últimos dados aí da Justiça. Em 2023, houve um recorde no número de contratos de namoro no Brasil. 126 registros, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o CNB. Até o fim de maio de 2024, 44 casais firmaram aí, assinaram um contrato de namoro no Brasil. Então, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: como que isso funciona e por que que esse tipo de contrato foi criado? Porque, afinal, antigamente era só colocar uma aliança ali de prata, de metal no dedo e era só isso. Por que que, então, foi criado esse contrato de namoro e por que que tem cada vez mais adeptos? Tá, vamos lá, pessoal. Uma coisa importante de ressaltar é que as pessoas que mais se preocupavam em fazer contrato de namoro são aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo, né, maior, uma que a outra. Então, exemplos: jogadores de futebol começaram a aderir a essa prática. Temos um exemplo recente, aquele jogador de futebol, Hendrick, parece, ele fez um contrato de namoro exatamente para resguardar esse patrimônio. Ele queria deixar claro para as pessoas que eles estavam apenas namorando, se conhecendo e que não tinham o objetivo de constituir uma família. Por quê? Qual que é o objetivo ali de uma união estável? As pessoas começam a morar juntos, a dividir ônus, obrigações, direitos, porque elas têm esse intuito característico de construir uma família. Então, todo mundo olha para aquele casal e fala assim: uai, eles são marido e mulher, né? Eu sempre achei que eles fossem casados. E às vezes não são, mas vivem uma união estável. Então, como as pessoas, como esse dinamismo das relações familiares, as pessoas começaram a ir morar junto, vamos morar junto para ver se vai dar certo ou não. Então, as pessoas queriam se resguardar. Então, assim, é só para quem tem um poder aquisitivo maior? Lógico que não. Mas é para todos que querem resguardar, né? A pessoa tem uma moto, ela quer se resguardar, porque se separar, você vai ter que dividir. Então, se caracterizar uma união estável, você vai, em eventual separação, ter que partilhar os seus bens. Por quê? É muito importante frisar que as pessoas, quando elas não fazem esse reconhecimento da união estável, qual que é o regime de bens que vigora, né? Eu vou entrar na justiça, eu quero reconhecer essa união estável. É como se você vivesse no regime da comunhão parcial de bens. Então, o que significa esse regime? Mais ou menos para vocês entenderem. É que aquilo que vocês adquiriram na constância da união, isso também será partilhado. Então, as pessoas se preocupam: eu estou namorando, eu estou adquirindo vários bens, eu corro o risco de lá na frente a minha namorada requerer isso na justiça? Corre o risco, porque existe uma linha muito tênue, né, entre união estável e namoro, que as pessoas já moram juntos, vivem juntos, compartilham ali da vida a dois e todo mundo olha para aquela pessoa
e acha que eles são casados. Então, tem aumentado isso, principalmente com essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas ele é para todo mundo. Se você quer proteger o seu patrimônio e você acha, né, que as suas necessidades financeiras precisam ser atendidas, você faz o contrato de namoro. Agora, Sara, em relação aos impactos judiciais, muitas pessoas acham que só firmar o contrato de namoro já inibe aí a pessoa de ter qualquer tipo de parte justamente no patrimônio, né? E não é bem isso. Então, se a pessoa realmente conquistou algum patrimônio durante aquela relação ou naquele período de tempo, isso aí pode ser contabilizado na hora da divisão de bens, não é isso? Pode sim, porque a gente, né, as pessoas falam uma frase que eu gosto de falar para meus clientes, mas eu gosto de não falar isso com eles a todo momento, porque eu sempre tento fazer um planejamento matrimonial antes, para ver em qual situação o meu cliente se enquadra. Então as pessoas falam, você só vai conhecer alguém num divórcio ou em uma separação. Isso tem que mudar. As pessoas têm que tomar consciência que eu vou conhecer alguém antes de me casar, antes de me relacionar, porque corre o risco sim. Por mais que você faça um contrato de namoro, gente, o contrato de namoro ainda não tem esse respaldo legal, não existe na lei. Então nós vamos fazer um contrato de namoro, mas caso haja essa ruptura desse relacionamento, nós precisamos fazer um contrato, né, de rompimento dessa relação também. Por quê? A depender do contrato que você fez, é muito fácil dele ser anulado. Então a pessoa, né, a sua companheira, sua ex-companheira, sua ex-namorada, ela pode sim ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável e o seu contrato de namoro não ter validade alguma no meio jurídico. Então as pessoas vão saber o que a outra é capaz só lá na frente. Agora, Sara, pesquisando sobre esse assunto, eu vi que muitas pessoas, na hora de fazer esse contrato, se reúnem ali com o advogado e cada uma vai colocar as cláusulas, né? O que eu aceito, o que eu não aceito dentro dessa relação, e se caso houver a quebra, aí, automaticamente a quebra do contrato. Então, como que é a feitura, né? A fabricação desse tipo de contrato de namoro? Vai depender muito dos interesses das partes, né? Por exemplo, existem pactos antinupciais que a gente faz, né, previamente ao casamento, à realização do casamento. Então, ele só vai ter validade se realmente houver a efetividade do casamento, mas nós fazemos esse pacto antinupcial. E muitos contratos de namoro têm sido baseados nesses pactos antinupciais que a gente vê, né, frequentemente, que a gente realiza, nos quais a gente coloca cláusulas patrimoniais, cláusulas indenizatórias, cláusulas existenciais. Como assim, Sara? Cláusulas existenciais são aquelas cláusulas que vão reger a relação, a vida a dois. Por exemplo, aquele Mark Zuckerberg do Facebook, né, do Facebook, do Instagram, ele colocou no pacto antinupcial dele que é obrigado durante um mês, durante a semana, uma vez na semana, ele ter 90 minutos sozinho. Ele quer ficar sozinho, sem marido, sem esposa, sem companheira, e ter esse momento. Então são cláusulas existenciais que vai depender de como as partes querem colocar. Então eu posso colocar qualquer coisa, mas qualquer coisa será que vai ter efetividade no meio jurídico? Por exemplo, né, Beyoncé colocou que eles precisam ter, que ela e o marido dela precisam ter um relacionamento aí íntimo durante 4 vezes na semana. Quem vai fiscalizar isso? Ela vai chegar no judiciário e falar assim, que não estou tendo relações com meu marido. Então, assim, até que ponto? As pessoas têm que ter essa consciência, porque fiscalizar isso é muito difícil. Então vai depender do que as partes querem, quais são os interesses. Então sempre que os clientes chegam ao meu escritório, eu falo o seguinte: como você se imagina daqui a 10 anos? Você pretende casar, ter filhos? Você pretende se abdicar do mercado de trabalho e ficar em prol do seu namorado, dos filhos que vocês vão ter? Porque não é porque a pessoa tem filho também, não, que ela tem esse objetivo de constituir família. Porque as pessoas podem se separar, existe a família da criança, mas as partes adquirirem outra família. Então isso é muito importante. Quais são os interesses das partes? Quando elas me apresentam, eu vou tentando ali formular ali para que o contrato de namoro ele seja realmente válido. Agora, Sara, em relação a algum tempo mínimo de namoro, né? Quando é que eu então estipulo esse contrato? Às vezes ali nos 3 primeiros meses, ou tem algum tempo mínimo que a própria justiça ou então os advogados aconselham? Porque no início tudo são flores, né? Nos 3 primeiros meses, 6 primeiros meses ali, meu amor pra cá, meu amor pra lá, e depois que você vai conhecendo a pessoa que a gente vai entendendo quem que a gente tá do lado e tudo mais. Às vezes a gente tá dormindo até com o inimigo, a gente não tá sabendo
Então, assim, qual que é o prazo mínimo, né, de constituir, então, esse contrato de namoro? Gente, não existe prazo mínimo para você constituir esse namoro. Então, se tem pessoas que são muito emocionadas, né? Uma semana já tá amando, quero casar, vamos noivar. Então não existe esse tempo, né? O que pode ser longo para mim pode ser curto para o Henrique. E gente, assim como no contrato de namoro não existe prazo para que você possa compactuá-lo, também não existe prazo para a união estável. E as pessoas acham que, eu preciso morar 2 anos juntos, eu preciso viver 5 anos. Realmente, anteriormente existiam esses requisitos legais, né? Precisava obedecer esse lapso temporal, mas hoje não existe mais. Então, tanto o contrato de namoro tanto quanto a união estável, você pode requerer a qualquer momento. Agora, em relação ao término do namoro, né? Como que acontece esse distrato? Porque a gente sabe que quando é um divórcio, às vezes alguma das partes não querem separar, aí vai para a justiça, vai para o litigioso e tudo mais. Em relação ao contrato de namoro, ele é tão fácil assim de ser desfeito, tanto quanto ele é feito aí na hora, né, de ser assinado? Ele é mais, vamos dizer que ele é mais informal. Por ele ter esse caráter mais informal, ele não tem a necessidade de ser levado ao judiciário. Então, da mesma forma que você faz o contrato ali, reconhece firma no cartório, com todos os requisitos legais, você pode também desfazê-lo. Acontece que vai depender se a pessoa quer realmente desfazer um namoro ou se ela quer desfazer uma união estável. Porque se ela quer desfazer uma união estável, mesmo você sabendo que era um namoro, aí vai ser levado ao judiciário e vai demorar mais um pouquinho, né? Ok, Sara, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações para você. Até já! A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos tipos de contratos afetivos que existem hoje no Brasil. E aqui comigo, a advogada especialista em direito familiar e sucessório, Sara Viana. Bom, Sara, agora a gente vai falar sobre a união estável, né? Muitas pessoas hoje estão preferindo se unirem estavelmente do que automaticamente promoverem aí festa, casamento, enfim, aquela cena toda, né? Aquela mise-en-scène que as pessoas costumam fazer. Então, o que tem promovido as pessoas a optarem por essa situação e não propriamente o casamento em si? Eu acho que o principal fator é a informalidade.
A união estável ela ainda é muito informal, então você não precisa ir ao cartório, registrá-la, você não precisa pagar por isso, né? Porque quando a gente se preocupa, a gente vai morar junto, a gente já tem vários gastos, então as pessoas querem se exonerar disso o máximo que elas puderem. Então, como a união estável, ela não tem esse caráter formal, celebrar um casamento, né? Você não tem que pagar aí, às vezes até 800 mil reais para poder fazer, as pessoas optam, vamos morar junto, né? Eu já te reconheço como uma companheira e pronto. Então, as pessoas têm aí aderido muito à união estável. Mas, gente, por mais que o STJ tenha reconhecido a união estável, né, da mesma forma como se você fosse casado, você precisa reconhecê-la judicialmente para que isso aconteça. Então, se as partes simplesmente vão morar juntos e não tem isso formalizado, tanto de forma expressa como da forma judicial, né, que é a mais viável, a longo prazo, né, se acontecer uma eventual separação, vocês vão ter uma dor de cabeça, que vão ter que ajuizar uma ação, vão precisar levar testemunhas para poder ser reconhecido. Então, não é simples assim. Agora, quais são as vantagens, né, desse tipo de contrato? As vantagens da união estável é porque você, da mesma forma que você tem os mesmos direitos como se você fosse casado, numa eventual partilha de bens, separação, você vai ter aquela meação, né, como que as pessoas têm naquele regime de bens da comunhão parcial de bens, como eu já ressaltei, quando você não formaliza a sua união estável, né, ou até mesmo quando você formaliza, você pode optar por um regime de bens, mas se você não formalizou, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Então você tem direito àquela meação quanto aos bens que vocês adquiriram juntos e você herda também, numa eventual morte, quanto aos bens particulares do seu companheiro. Então, existem vantagens? Existem. Você tem uma segurança jurídica muito grande e você tem um respaldo ali patrimonial. Agora, em relação ao processo, né, ele é mais fácil do que o de casamento ou é a mesma situação? O processo de união estável, você pode reconhecê-la, é mais fácil, você pode reconhecer judicialmente, sim, desde que seja, é mais fácil quando a gente fala assim, nós estamos lidando com as partes que estão de acordo entre si, que é um acordo, né, algo consensual. Quando é consensual, tudo se torna mais fácil. Quando é litigioso, quando uma parte reconhece que existiu e a outra não, aí é mais moroso, aí complica muito, né? Mas ainda é mais fácil, né, de se resolver, porque você pode simplesmente reconhecer essa união estável por meio de uma escritura pública no tabelião ali com um cartório, né, de notas. Agora, em caso de término da relação, como que funciona aí a separação de bens? Geralmente é na separação total ou parcial, ou isso é feito previamente ou durante esse processo? Pode haver algum tipo de mudança do que foi contratado lá atrás? Como que funciona? Existe, né, a gente tem essa possibilidade de fazer uma alteração do regime de bens. Só que da mesma forma, quando você casa, né, eu casei no regime da comunhão parcial de bens, e você pretende alterar esse regime de bens, você precisa de um motivo justificado para isso. O que acontece? Muitas pessoas tentam usar essa alteração do regime como forma de fraudar eventuais credores. Então, mudam o regime de bens para que o outro não venha contrair as dívidas, né, do outro, e você precisa, então, de um motivo justificado para você fazer essa alteração. E como a união estável ela tem se equiparado cada dia mais quanto aos direitos e obrigações com o casamento, você também vai precisar de um justo motivo para poder alterar. Mas é mais fácil porque, como eu disse, a união estável ainda é muito informal. Então, você não tem aqueles requisitos legais, né, previstos em lei. Mas ela garante direitos. Garante direitos. Agora, Sara, tem alguma diferença em relação a casais heteroafetivos, homoafetivos? Hoje, como que a Justiça entende essa questão? Hoje não existe mais diferença, né? Hoje o STF já reconheceu as uniões homoafetivas, tanto em caráter familiar, né? Conjunto de famílias homoafetivas, monoparentais, né? Multiparentais. Então, assim, hoje já há esse direito reconhecido. Então, ainda que você viva, né, com seu companheiro, com a sua companheira, que vocês tenham essa relação homoafetiva, se for reconhecida a união estável, vai vigorar da mesma forma. Não existe distinção. Agora, a gente está percebendo aí uma certa movimentação em Brasília, principalmente ali, né, no STJ, no próprio STF, em relação à mudança do Código Civil, né? Então, como que essas mudanças do Código Civil vão impactar também nesses contratos afetivos, sobretudo
união estável, o casamento? Porque a gente viu lá que se a pessoa às vezes estiver ali, né, porque hoje em dia está tão moderno, se envolvendo ali com duas pessoas ao mesmo tempo, ou seja, um trisal, tem também direito à separação. Então, como que o Código Civil também está se modernizando para essa sociedade moderna e atual que a gente está vivendo? Tá. É um assunto polêmico essa questão do trisal, principalmente porque o STF já reconheceu que não existem relações simultâneas. Por exemplo, eu vivo em união estável com uma pessoa e tenho um casamento com outra pessoa. Não existe essas uniões simultâneas. Então, uma parte ou outra vai ficar prejudicada. Como o casamento ele ainda é mais legal, jurídico, ele vai sobressair sobre essa união estável. Então, não existe relações simultâneas. Então, se alguém vier a falecer, o seu companheiro vier a falecer e ele tinha uma relação simultânea, vai prevalecer a sua. Porém, gente, existe já, né, um anteprojeto que está no Senado Federal desde abril, que há grandes chances, eu sempre tenho falado com meus clientes, tem grandes chances de ser aprovado. E aí que entra, né, o empecilho aí que muitas pessoas ficam indignadas, outras nem tanto. Por quê? O que vai acontecer com essa reforma se ela for aprovada, a reforma do Código Civil? Eles vão tirar o cônjuge e o companheiro como herdeiros necessários. Como assim herdeiros necessários? Herdeiros necessários são aqueles que necessariamente vão herdar em caso de falecimento daquele autor da herança. Então, eu sou casada e meu marido veio a falecer. Então, eu tenho uma ordem de vocação sucessória e o cônjuge está ali naquele patamar. Ele é o primeiro cônjuge, né, companheiro, ascendentes, descendentes. Se eu tenho descendentes, eu tenho filhos vivos, os meus pais não herdam, né, porque o filho, né, exclui essa classe, os descendentes excluem os ascendentes. Então, neste caso, a reforma pretende excluir o cônjuge da herança necessária, da parte legítima. E aí, o que vai acontecer? Você vai passar a não ser herdeiro necessário. E aí, Sara, quais são as implicações disso tudo? Para que você possa herdar aquilo que você adquiriu junto com o seu companheiro, ele vai precisar contextualizar e contratualizar isso. Então, vai precisar ter, sim, ou um testamento, ou fazer uma doação em vida para aquela pessoa, para o seu companheiro, porque o cônjuge não vai ser mais herdeiro. Então, quando eu falo cônjuge, eu estou atrelando também o companheiro na união estável. Porque, como eu disse para vocês inicialmente, o cônjuge e o companheiro, eles são equiparados, não existe distinção. Se você é casado e vive uma união estável, é reconhecida, você tem direito. Só que o Código Civil, ele visa tirar essas pessoas dessa herança. Então, se você é casado, você precisa, né, pretende se casar, você precisa conversar isso com o seu cônjuge para que vocês possam cada dia mais se preparar para o futuro. Então, fazer um contrato, fazer um testamento, para que você não tenha que correr esse risco de perder todo o seu patrimônio. Agora, você acredita que com essa mudança a Justiça vai receber muito mais ações do que tem recebido aí nos últimos tempos? Então, eu não sei ainda como que vai ser feito, se provavelmente vai ter um direito adquirido, então aquelas pessoas que já são casadas, que respeitaram, né, a data anterior a esse projeto, essa reforma, elas não vão ser prejudicadas, vai ter o chamado direito adquirido. É o que eu acredito que vai acontecer. Mas aquelas pessoas que não estão se preocupadas, né, que estão preocupadas com o que vai acontecer, o que elas vão fazer? Eu acho que elas vão desafogar o judiciário, porque vai começar a ter mais contratos extrajudiciais. Então, as pessoas vão formalizar isso mais de forma extrajudicial. Então, isso que o judiciário também quer. Elas querem que as pessoas se casem por livre, espontânea vontade e que o regime de bens não seja um fator primordial para que as pessoas possam se casar. E querendo ou não, tem pessoas que se casam por interesse? Tem, mas agora isso vai dar uma amenizada, porque só vai casar realmente quem quer casar, quem realmente acredita no casamento, acredita na família. Então isso vai ser uma forma de desafogar o judiciário com muitas questões de divórcio e tudo mais, porque as pessoas vão passar a se casar literalmente por amor, não por questões patrimoniais. Ok, Sara, agora a gente vai para um rápido intervalo, o último intervalo, aliás, e na volta a gente vai falar sobre os casamentos e divórcios no Brasil. Não sai daí, a gente volta já já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui,
A natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os contratos afetivos. E agora nesse bloco a gente vai falar sobre os casamentos e divórcios. Bom, e para isso eu trouxe alguns dados aqui, olha. O número de casamentos no Brasil aumentou 4% em 2022 na comparação com 2021, mas segue abaixo do nível pré-pandemia. Os dados são da estatística do Registro Civil de 2022 que foram divulgados aí pelo IBGE. Bom, Sara, então sobre isso eu vou te perguntar. A gente viu aí uma pandemia que as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, conviver com seus cônjuges, e muitas pessoas perceberam que não tinham a disponibilidade ou a querência de estar ali convivendo tanto tempo ao lado daquela pessoa. Então, como que você viu também o impacto da pandemia nos casamentos, mas também nos divórcios no Brasil? É o que eu digo, gente, alinhamento de expectativas. A gente casa sem alinhar o que é o básico, o que é o mínimo. As pessoas não conversam antes de casar sobre eventuais questões de filhos. Eu quero ter filho, você quer ter filhos? As pessoas não conversam o mínimo. Eu já vi muita gente se frustrando, né, em audiências,
de divórcio, exatamente porque eu me dediquei minha vida toda a você, eu sempre quis ter uma família, sempre quis ter filhos, e o outro virar e falar assim, mas eu nunca quis ter filhos. Eu nunca te falei que eu te daria uma família. Então, as pessoas não alinham as expectativas. Então, se casam, né? A gente viu o impacto da pandemia, muitos divórcios, porque as pessoas não tinham afinidades. As pessoas estavam casadas, mas não conversavam, não tinham diálogo, não tinham diálogos assertivos, né? Porque não adianta ter diálogo e não ser assertivo. Então, a pandemia impactou muito, porque as pessoas tiveram que conviver com os seus cônjuges. E tem muita gente que fica enfurnada no trabalho, não dá atenção devida. Então, com o pós-pandemia, realmente os divórcios têm acontecido, têm sido frequentes, mas hoje aí a gente acredita aí que os casamentos vão aumentar. Agora, outra questão é que na pesquisa que eu fiz aqui para o nosso programa, percebi aí que quem está casando é quem está acima dos 40, 50, ou seja, é um público que hoje quer algo mais duradouro e também porque pertence a uma outra geração. Então, como que você percebe também hoje esse público que quer casar, mas as novas gerações que, como diz, não quer nada com o Brasil? Gente, eu atendi um cliente recentemente e ele é maior de 70 anos. E as pessoas maiores de 70 anos, quando elas queriam se casar, elas tinham aquela obrigatoriedade de se casarem no regime da separação de bens. Então, muitas pessoas pensam o seguinte, maior de 70 anos, não pode se casar porque ela não consegue mais reger os atos da vida civil, cai em qualquer conversa, é fácil de ser ludibriado, pode ser tá casando com uma pessoa simplesmente porque essa pessoa é uma pessoa interesseira, e hoje não existe mais essa obrigatoriedade. Até porque nós conhecemos várias pessoas, né, acima de 70 anos que têm assim, uma sanidade mental surreal, têm capacidades físicas, psicológicas, então não existe mais essa obrigatoriedade. E eu atendi um cliente exatamente que ele vai se casar com uma companheira, ele tem 76 anos, e eu perguntei, nossa, por que você decidiu se casar agora? Aí ele virou pra mim e falou assim, porque eu não quero deixar nada para meus irmãos. Eu não tenho um bom relacionamento com meus irmãos, pelo menos ela está comigo, é minha companheira, eu sei que ela precisa, então é por isso que eu vou casar com ela. Então as pessoas que não têm ascendentes, né, que não vão deixar herança, que não têm descendentes, elas pensam nisso também. Então essas pessoas mais velhas, elas acabam por pensar no após. Né? Para quem vai ficar minha herança? Será que meus irmãos merecem ficar? Porque os irmãos não são herdeiros necessários. Então não significa que após o seu falecimento seus irmãos vão herdar. Eles são herdeiros facultativos. Então as pessoas estão se preocupando com o patrimônio que eles vão deixar também. Então eles querem deixar bem estipulado quem vai ficar, quem não vai ficar. Eu vejo que essas pessoas mais velhas, elas têm se casado exatamente por essa preocupação. Por não saber para quem vai a herança depois que falecer, né? Bom, e vale ressaltar também que em relação às separações, não é só a pandemia que impactou isso, né? Ao longo dos anos, a gente vem percebendo que o número de separações tem aumentado muito em relação também, em contrapartida, ao número de casamentos. Então, como que você percebe também esse impacto, né? De muitas separações, e aí vai para o litigioso, vai para a justiça, justamente daquilo que você falou, né? De não ter feito um combinado antes de casar, não é isso? Isso, por isso que eu bato muito na tecla, gente. Planejamento matrimonial. Qual que é o objetivo principal do planejamento patrimonial? É minimizar os conflitos e as incertezas do futuro, porque ele vai garantir que as partes envolvidas tenham suas necessidades financeiras atendidas, tem ali um respaldo jurídico. Então é muito importante planejar. Aí as pessoas não se planejam, e eu estou falando de planejar, gente, matrimonial, não significa que necessariamente vai vir a ter o casamento, vai vir a celebração do casamento, porque às vezes as expectativas não estão alinhadas, e as pessoas, eu acho melhor a gente não casar, vamos continuar namorando, vamos fazer um contrato de namoro, vamos reconhecer uma união estável. Aí por essa ausência desse planejamento matrimonial, as pessoas casam e vão aumentando os divórcios, as separações, porque não foi feito um planejamento matrimonial, alinhamento de expectativas. Qual que é o regime mais adequado? Como eu vou viver daqui 10 anos? Você quer ser empreendedora? Não, quero ficar por conta da casa e da família. Então, gente, não tem problema nenhum, desde que essas
expectativas estejam alinhadas. Agora, Sara, também na pesquisa que eu fiz, a gente tem percebido que o maior número de separações ocorrem porque em algum momento ali houve traições e tudo mais. E recentemente eu vi uma notícia na TV onde uma mulher ela foi indenizada porque pegou aí o marido na cama com outro, na própria cama dela em casa. Então, assim, como que hoje também a justiça entende quando um dos cônjuges pisa na bola, ou seja, não respeitou ali o casamento, a união estável, seja lá o contrato de namoro. Então, como que a justiça percebe a pessoa como vítima da história e em relação às indenizações? Gente, isso tem sido muito frequente, né? Temos aí o caso da Isa, o caso do Belo, e essas pessoas, elas ainda têm uma vantagem, por quê? Para a gente poder ter essa indenização por danos morais, é totalmente cabível a gente ajuizar uma ação pelo fato de ter sido traído, porque foi uma situação constrangedora, vexatória, humilhante. Porém, gente, nós precisamos provar que houve realmente esse dissabor, que houve, né, mais que um dissabor, que houve um constrangimento. Então, para essas pessoas famosas, é muito mais fácil você constatar, né? A gente sabe o alcance de pessoas que veem essas notícias, que transmitem essas notícias e começam a fazer chacotas, memes. Então, para essa indenização alcançar essas pessoas famosas, é mais fácil. Agora, vamos trazer para a realidade nossa. A gente consegue comprovar, muitas vezes a gente não consegue comprovar que nós somos traídos. Se a gente não pegar literalmente ali na boca da botija, é muito difícil. Então, as pessoas acham assim, em qualquer momento eu vou pedir uma indenização. Se você não comprovar efetivamente que houve essa humilhação, você não vai conseguir nada na justiça e vai ser só mais um desgaste emocional. Então, como se proteger, como se precaver? Por meio dos pactos antinupciais. Né? Os pactos antinupciais que eu disse para vocês anteriormente, no qual a gente pode colocar cláusulas patrimoniais, nós podemos também colocar, além das cláusulas existenciais, cláusulas indenizatórias, né? No meu planejamento, no meu pacto antinupcial, eu coloquei exatamente isso, que em caso de traição, eu vou querer ter uma indenização. Mas aí tem pessoas que colocam assim, Henrique, eu quero uma indenização de R$1 milhão, e é casado com uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. De onde que vai sair essa indenização de R$1 milhão? Então a gente tem que ter um pouco de razoabilidade, né, entender, mas é plenamente possível nos pactos antinupciais você colocar essa cláusula indenizatória. Então seu companheiro assinando, você levando isso ao judiciário, as chances são maiores de você conseguir essa indenização. Bom, e é importante sempre consultar um profissional da área jurídica, né, Sara? Porque o que a gente vê são muitas pessoas aí, vou entrar aqui no Google para pesquisar, para saber alguma informação e acaba trocando os pés pelas mãos. Então, é importante buscar uma ajuda profissional, mas, sobretudo, fazer esses contratos mediante aí alguma pessoa que realmente vai validar isso, né? É extremamente importante, porque eu já vi vários contratos que não teriam respaldo nenhum no meio jurídico, exatamente por não obedecer os critérios legais, né? E quando a gente fala também de traição, gente, no momento do divórcio, uma eventual partilha de bens, tem criança, pensão alimentícia, o juiz não está nem aí se você foi traído ou não. Por isso que existe essa ação, né, autônoma, a parte de indenização por danos morais. Porque no seu divórcio, na sua partilha de bens, eu vou querer isso porque ele me traiu. Eu quero ter bens a mais porque eu fui traída, eu fui lesada emocionalmente. Não tem nada a ver, o juiz não quer saber disso. Isso se você digitar no Google ali, o que você vai encontrar? Você tem direito, que o juiz vai te conceder, e não, gente, infelizmente, não acreditem em tudo que vocês veem por aí, né, no Google, principalmente, vocês precisam sim buscar orientação de um profissional específico da área. Agora, Sara, quem tiver mais dúvidas, né, nosso tempo está acabando, esse assunto é tão denso que daria aí várias semanas de programa. Quem quiser saber mais informações, quiser tirar dúvidas com você, como que pode fazer? Gente, vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, Advogada Vida Real. Lá eu dou várias dicas, inclusive essa sobre essa traição, eu falei recentemente, várias orientações jurídicas, tiro dúvidas jurídicas, porque eu tenho o cunho literalmente educacional e informativo. Eu quero que as pessoas tenham consciência daquilo que elas pretendem viver na vida a longo prazo. Então é extremamente importante vocês tomarem consciência disso, dessa importância do planejamento matrimonial, dos contratos de namoro, da união estável e do casamento, porque eu sou muito pró-família. Bom, Sara, e quais são as suas considerações finais? Quero agradecer, gente, pela oportunidade, porque eu acho que a gente só consegue mudar alguma coisa na nossa vida quando a gente traz luz, quando a gente tem consciência, a gente
tendo consciência, a gente consegue mudar. Então, tem muita coisa que a gente consegue mudar. Então, o meu papel aqui, né, meu propósito de vida é orientar vocês para que vocês não sofram aí ali na frente com uma eventual separação, eventual divórcio, para que vocês tenham aí uma vida tranquila. Muito obrigada, Henrique, pela oportunidade. Eu amei estar com vocês. Eu que agradeço a sua presença e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!